Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje com o sorveteiro Jonas. Nesse calorzinho o sorvete vai bem, né, Jonas? Graças a Deus, né, professor? Graças a Deus. Porque, olha, a temporada passada não foi muito boa para sorvete, chovia muito nos feriados prolongados, atrapalhou um pouco. A gente estava vendo uma pandemia também, Verdade, né? exato. Mas agora essa temporada a gente está conseguindo recuperar novamente e vamos tocar em frente. Muito bom, excelente. Inclusive falar sobre coisa boa, né? E falar sobre sorvete, surgiu então a ideia do projeto Sorvete do Bem. Comenta pra gente como que surgiu essa ideia na cabecinha do senhor, que no primeiro bloco o senhor falou que a cabeça do senhor não para, né? Como que surgiu então essa ideia? É mais ou menos assim, professor. Toda a área que eu atuei, eu sempre procurei inovar, fazer algo para melhorar, né? Pelo fato de eu ter passado um pouco assim, não foi tão grave, porém eu senti a dor do que é alguém falar para você, ó, você tem câncer, que é uma coisa séria, você entra em depressão, você fica assustado e tudo mais. Eu pensei assim, como sorveteiro, o que eu posso fazer para poder ajudar um pouco o pessoal, né, que está com esse problema? Aí eu andei fazendo algumas pesquisas e descobri que o sorvete, o gelato, ajuda a amenizar os efeitos colaterais de quem está fazendo a quimioterapia. Sempre gosto de falar assim, ressaltar que esse sorvete, ele não é um remédio, ele não vai trazer a cura para ninguém. Porém, ele vai ajudar a pessoa a não desistir de fazer a quimioterapia. Isso daí, durante o tempo que eu fiz, eu percebia isso assim, né? E surgiu a ideia que eu fui pesquisando, foi vindo na cabeça o que podia ser feito. Conheci uma nutricionista em Marília, que ela trabalhava com paciente oncológico, né? Procurei ela, inclusive ela é daqui de Tupã, porém ela trabalha em Marília, Adriele Simi. Perguntei para ela se ela queria, através assim de uma doação, De forma voluntária de também? forma voluntária, porque eu também não tinha como pagar ela, me ajudar a fazer uma fórmula. Então eu falei assim, ó, você vai me falar o que eu posso colocar, o que eu não posso. E assim, né, nessa união, né, juntando o meu conhecimento de produzir o sorvete com o conhecimento dela do que um paciente oncológico pode consumir, a gente chegou em alguns ingredientes e transformamos esses ingredientes num sorvete que, por sinal, é saboroso, acaba nutrindo a pessoa e também, por ser gelado, ele ajuda a aliviar os sintomas que a pessoa sente, muita queimação, muito desconforto, náusea, essas coisas todas. Perfeito, então o senhor está comentando que nesse sorvete é um sorvete especial para essas pessoas, então não vão alguns tipos de ingredientes. Por exemplo, açúcar vai ou não? Açúcar não, açúcar é o vilão, é um dos vilões do câncer, né? Então não vai açúcar, Perfeito. A gente adoça com adoçante natural. Perfeito. Corante, vai nesse sorvete? Também não. Também não? O corante também é outro veneno para quem tem câncer, então não tem corante. Perfeito. E o sabor desse sorvete, ele vem da onde? Não, então? ele é saborizado com morango, a gente escolheu o morango, pode ser feito de alguma outra fruta, mas escolhemos o morango porque o morango ele tem durante o ano todo, pode ser congelado, e o morango orgânico, que não vai... Então é morango que não vai agrotóxico Não também. vai agrotóxico, não vai nada. Perfeito, muito bem. Gordura trans, vai? De forma alguma. De forma Ou seja, alguma. é um alimento saudável e esse senhor falou que saudável. Utilizou também uma base de proteína também? Uma proteína que esse pessoal que faz academia aí usa, né? Essa proteína é uma proteína a melhor que tem. Inclusive ela se torna o que encarece demais a fórmula. E uma base
precisava ser usada uma base para unir esses ingredientes. Perfeito. Porque, queira ou não queira, o sorvete é química e física. E quando a gente colocava, não existia nenhuma base nacional que conseguia ligar um ingrediente no outro. E aí nós conseguimos, através de uma pesquisa, conseguir uma indústria da Itália que fabrica uma base que consegue unir esses ingredientes e transformar num sorvete. Olha que interessante, hein? E falando em questão de valor, a cada sorvetinho desse, né, importante ressaltar, tem um valor para o senhor, mas não tem um valor para quem consome, que são as pessoas que fazem o tratamento de câncer, porque o senhor doa, é de graça para essas pessoas, então. Né? Desde o começo, quando surgiu a ideia na minha cabeça, eu pensei assim que não seria, eu não teria, Lucro, não estava agregando valor àquilo que eu estava fazendo se eu cobrasse. Para mim é assim, se eu puder fazer e doar, eu vou fazer e doar. Se eu não puder, então eu não faço. É uma forma de eu ajudar quem está passando por essa situação. Até porque a gente percebe que os remédios oncológicos são muito caros, até que a pessoa que é mais ou menos bem sucedido, ele gasta muito nesses momentos. Então, esse sorvete, a intenção sempre foi doado. A gente chegou a acontecer de algum paciente que era mais bonado falar assim, não, eu vou levar, mas eu quero pagar. Então ajudava a gente comprar ingrediente para aqueles que não podia pagar, Perfeito. né? Mas a intenção é assim, é sempre fazer e doar, sem fins lucrativos. Perfeito. E o senhor chegou a doar quantos potinhos de sorvete aí numa semana mais ou menos? Teve uma época que teve uma repercussão muito grande, veio o pessoal de todas as localidades aqui da redondeza do estado de São Paulo, os estados que fazem divisa. Teve mês que a gente chegou a doar 2.000 potinhos, que dava aí 500 potinhos por semana, mais ou menos. Certo. E isso tem mais ou menos um custo de quanto para o senhor cada potinho? Quando eu parei de fazer, o custo dele era R$7 R$7 por então, unidade. 500 potinhos na semana, R$3.500 de matéria-prima para fazer o sorvete. De matéria-prima. Eu nunca levei em consideração a energia elétrica que eu gastava, o desgaste do meu equipamento, até porque, como a gente falou lá atrás, eu mesmo faço a manutenção, então eu penso assim, eu tenho que doar alguma coisa para a sociedade. Então, nessa parte, a minha mão de obra, quantas vezes eu, minha esposa, a gente ficou lá até de madrugada produzindo, envasando, né, para deixar prontinho, porque a gente sabia que tinha os pacientes que ia buscar nos próximos dias. Então, isso a gente faz de coração. Sr. Jonas, inclusive teve uma reportagem que a TV Tem fez aqui com o senhor também, junto com a nutricionista, paciente também do câncer, né? Foi. Muito bom. E você que nos assiste, a gente vai fazer a inserção dessa entrevista também para que você possa entender ainda melhor, né, a importância que esse projeto Sorvete do Bem tem para as pessoas que fazem tratamento de câncer. E qual que é a capacidade de produção desse Sorvete do Bem na sorveteria do senhor? Olha, professor, eu tenho equipamento para produzir aí 5.000 potinhos desse por semana, se fosse preciso, né? Claro que eu tenho também que produzir o meu, porque eu vivo do meu sorvete, né? Mas, vamos dizer assim, questão de produção não era problema, não era produzir, né? O problema maior era ter o produto para poder atender a demanda. Perfeito, que inclusive nesse momento o projeto está parado, está pausado temporariamente. Eu parei, tá com 7, 8 meses atrás, né? Porque eu percebi que, assim, teve muitas pessoas que ajudaram, porém eram sempre as mesmas pessoas e eu achava chato, assim,
sempre as mesmas, sendo que Tupã é uma cidade grande, mais de 60 mil habitantes, temos aí um grupo empresarial muito grande que poderia estar atuando, mas eu também não gosto de ficar cobrando. E eu resolvi fazer essa pausa, o sorvete do bem ele não acabou, ele está ali quietinho, parado, mas algumas vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder se fortalecer e eventualmente no futuro a gente conseguir começar a produzir, distribuir de novo gratuitamente. É uma coisa que eu sempre faço questão de falar. E quando voltar de uma maneira mais consistente, organizada, para a gente poder não deixar as pessoas na mão, né? Perfeito. O que o senhor precisa hoje para retomar o projeto? Olha, eu precisava de vamos dizer assim, mais organização. Eu corria atrás de recurso, eu tinha que fabricar, eu tinha que distribuir, eu recebia o paciente ou a pessoa que vinha buscar, eu tinha que fazer o cadastro, então eu estava sobrecarregado. Eu gostaria, se fosse para eventualmente fazer um pedido, se tiver alguém que quiser formar uma equipe de voluntário para poder correr atrás de recursos, para poder me dar matéria-prima para mim produzir, a produção para mim, o senhor manda bala eu e não faz. esquento a cabeça. Perfeito. Eu dou conta, eu tenho lugar para armazenar, se for possível. Mas eu gostaria de ter uma estrutura melhor, até talvez uma assistência social para ir lá, fazer uma pequena visita para o paciente, ver se realmente a pessoa está precisando, se estiver precisando, que seja feita uma coisa assim de uma maneira mais organizada, né? Perfeito, do que era perfeito. Com certeza o pessoal que está nos assistindo aí, né, e que tenha interesse em colaborar com o projeto e que conhece pessoas também que têm essa disponibilidade em colaborar, porque vale ressaltar que tudo isso é um trabalho voluntário, ninguém vai ganhar nada. Para trabalhar no projeto, isso é voluntário, né? Sim. Inclusive no Rotary a gente tem um lema Rotary que diz assim: dar de si antes de pensar em si mesmo. Né? É algo bem profundo, né? Sim, a gente dá o nosso tempo, dá o nosso conhecimento, né? Antes mesmo de pensar na gente para ajudar o próximo. Sim, né? Com certeza. Perfeito. E quem tiver esse interesse em colaborar, como que pode fazer para entrar em contato? Bom, para mim é fácil, como lá na minha sorveteria eu estou lá o dia todo, né? E até por uma questão de comodidade, eu ainda moro praticamente ali. Então, tem meu contato, meu WhatsApp, meu telefone, eu passo lá na sorveteria e mandar me chamar. Perfeito. Eu explico, eu mostro o equipamento, eu faço tudo que for possível para poder fazer as coisas com clareza, para a pessoa entender e, se possível, se der certo da gente voltar, Perfeito. a gente Vamos fazer uma força, uma corrente do bem para o projeto do sorvete do bem. Sim, né? Com certeza. Excelente, Jonas. Olha, eu fico muito feliz em receber o senhor aqui, né? Ver essa história de vida linda. Que Deus abençoe o senhor com muita saúde. Amém. Todos abençoe nós. E proteja o senhor, a família do senhor também, né? Porque essa família está junta nesse projeto bonito, né? Sim. E que Deus dê força para o senhor continuar aí, tá? Eu agradeço o convite, né? Agradeço o pessoal ali que está atrás das câmeras ali, que ajuda a gente a ficar à vontade, né? Porque não é fácil, assim, um sorveteiro vir aqui na frente, assim. Mas a vida continua. Eu não sei se agora é a hora da gente... A gente vai encerrar, o senhor pode ficar à vontade para deixar uma mensagem final. Vamos Eu lá. queria deixar uma mensagem assim. Ainda muita gente me procura, procurando o sorvete. Eu gostaria de avisar esse pessoal que é assim, eu não deixei de fazer, eu não parei de fazer, não é por questão
nenhuma. É porque chegou num ponto eu não aguentava mesmo bancar sozinho a produção, né? Mas eu quero deixar uma mensagem para eles, para quem está lutando com essa doença, que continue lutando. E no que depender de mim, o que aparecer aí, algo aí que dá para me ajudar, eu vou voltar a fazer com o mesmo amor e dedicação que eu fiz antes, eu vou fazer novamente e de uma melhor maneira ainda, que for possível. Gostaria também de ampliar os sabores, se isso for possível, porque nem todo mundo gosta de morango, talvez mais 2 ou 3 sabores ali. Excelente. Bom, e você que nos acompanhou até esse momento, eu também agradeço aqui pela sua audiência, né, pela sua paciência aqui também com a gente. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Assim a gente termina o programa por aqui. Desejo que Deus abençoe e proteja você e sua família. E a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.